Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos que nos assistem. Muito obrigado. Me sinto muito honrado com o convite para estar aqui falando sobre a minha história, sobre esse trabalho, que é um trabalho árduo, né? Eu tenho acompanhado você, eu te acompanho também na rede social já há algum tempo e sei da dificuldade que é fazer esse trabalho. Queria agradecer meu amigo Júnior, que nos apresentou e proporcionou aqui essa oportunidade, que também está lá ajudando pessoas, né? Pessoas até que a gente tem que manter perto, né, Júnior, para poder ajudar. E é um trabalho muito difícil, que eu sei que eu dei esse trabalho para muita gente. O meu caminho com o vício é um pouco diferente, porque eu sou um artista. Comecei a dançar com 11 anos de idade. E o balé clássico é uma dança de ponta de alto nível. Então você é um atleta. Então até meus 21 anos eu não tinha contato com álcool, com droga, com nada. Só que quando 21 anos que eu deixo o balé, que você acaba ficando velho para isso, que eu fui dançar dança popular, fui morar em Porto Seguro, tive o contato com o álcool a primeira vez e eu tenho a disponibilidade genética para isso. Várias pessoas na minha família sofrem e morreram da doença. E como isso não vem carimbado na sua testa, você não sabe que você tem a doença. Então, quando eu começo a consumir o álcool lá na Bahia, eu rapidamente me torno um alcoólatra. Fui trabalhar no SBT, num programa extinto da Carla Pérez, e ali eu tive um contato ainda maior com o álcool, com as outras drogas, e a vida veio a ser destruída. Em março de 2002, eu fui parar na Praça da Sé, o centro de São Paulo. Naquele momento, em 2002, tínhamos mais viciados em álcool, maconha e cocaína. O crack estava chegando no centro de São Paulo naquela época. E eu acabei chegando lá no centro de São Paulo e fiquei. E acabou que iniciou a minha vida em situação de rua ali. E eu fiquei por 5 anos em situação de rua. Nesse ano de 2002, eu conheci o padre Júlio Lancelotti, que a maioria que nos assiste deve conhecer. E ele estava trabalhando na desativação do Carandiru. Naquele ano ia acontecer a implosão do presídio, e ele estava cadastrando pessoas que estavam presas lá há muito tempo sem condenação. E eu o conheci, e já como morador de rua experiente naquele final de ano, para que eu pudesse comer e tal, eu acabei entrando na pastoral da rua e ajudando o padre lá. E ali eu comecei a conhecer histórias muito piores do que a minha. Naquele trabalho com o padre eu percebi que eu sofria sim, mas que tinha gente que sofria muito mais que eu. E aquilo foi um choque para mim. Mas mesmo assim, devido ao alto grau de alcoolismo, eu ainda continuei, eu não aceitei a ajuda do padre, e eu continuei na rua. Eu vim me tornar um andarilho. E quando eu me torno andarilho, eu pego gosto, porque a gente chama de BR, e eu andei 19 estados desse país. A caminhada. Como a gente vê essas pessoas aí. Geralmente eu estou andando na Anguera, eu vejo alguém com um saco nas costas, e dependendo do aspecto, eu sei que ele está vindo de longe. E eu fiquei 5 anos assim. Então eu pude ter experiência do vício em 19 estados do nosso país. Que em cada lugar a cultura do vício é diferente, mas o estrago é o mesmo. E já naquela época eu queria sair, mas é muito difícil, muito. E eu queria parabenizá-lo, vereador, porque de todos os lugares que eu andei, pouquíssimos vereadores, prefeitos ou agentes públicos militam nisso aí. Muito pouco. Se eu não me engano, você é o 3º vereador que eu conheço no Brasil que faz esse tipo de trabalho, e hoje o Marcos me falou sobre mais um em Limeira, né? Betinho, de Limeira, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas muito em breve eu conhecerei. E aí o que acontece? Em 2007, eu saio de Salvador e vou a pé até Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Foram 3 meses na estrada, andando, e lá no Rio de Janeiro, eu acabo conhecendo um pastor de uma igreja evangélica que me deu uma oportunidade, e eu aceitei essa oportunidade. Mas eu quero deixar bem claro, eu falo sempre nas minhas falas, eu não aceitei aquilo porque naquele momento eu queria mudar de vida. Eu aceitei porque eu não aguentava mais. Porque eu ia morrer. Literalmente eu ia morrer. Então eu aceitei aquela oportunidade, e minha vida em 2007, ela começa a se transformar através daquela oportunidade. E eu tive que ser internado numa comunidade terapêutica porque eu estava num estado deplorável.
E lá nessa comunidade eu começo a ter o contato com a recuperação, com os 12 passos, com outros métodos de recuperação, e começo a perceber que sim, que tem jeito. Eu tinha escutado durante anos que pessoas que usam droga, pessoas que bebem, pessoas que moram na rua não tem jeito. E você que está me assistindo, que tem alguém na sua casa, que tem algum vizinho, ou você sabe do caso de alguém, não desista dessa pessoa. Porque dá trabalho sim, é um trabalho árduo, mas ele funciona. Né? Funcionou para mim e funciona para muita gente aí que a gente tem visto. E nesse caminho eu comecei a estudar e fiz algumas formações para que eu pudesse ajudar outras pessoas. E nisso nasceu esse trabalho nosso, que a gente chamou de Basta, né? Que nós temos um trabalho na rede social chamado Basta, onde a gente ajuda pessoas a deixarem o vício. Como? Com pessoas igual o Nelson, que disponibiliza vagas em comunidades terapêuticas, em clínicas. Essa, Nelson, da internação compulsória é uma coisa um pouco nova, porque no Rio de Janeiro não tem muito disso. Né? Lá é mais comunidade terapêutica e tal, e a internação voluntária. Mas é muito bom saber que em São Paulo já está bem mais adiantado a discussão com relação a isso. E eu comecei a perceber que nos atendimentos que a gente fazia, nas comunidades terapêuticas onde eu atuo, e até em atendimentos pessoais, qual é o maior problema da pessoa depois que ela sai da rua e depois que ela sai do vício? É ela retomar a vida dela. Porque quando você passa um longo tempo na rua, ou em situação de rua, ou seja lá o que for, de uso contínuo, você acaba perdendo todas as referências sociais que você tem. Seja ela de trabalho, seja ela de regras básicas de convívio, educação, você perde tudo. Por quê? Porque está um zumbi ali na rua e você acaba colocando a sua energia totalmente para conseguir a substância, seja ela qual for. O meu problema foi o álcool, e as pessoas tendem a negligenciar o problema pelo fato de ser culturalmente aceitável. Mas, olha, eu ouso dizer que é um dos maiores problemas que nós temos. Porque, como o Marcos dizia lá, para você conseguir uma cachaça é muito barato. Um corote hoje aqui em São Paulo, com R$3,50, você compra um. Eu consumia 6 por dia. Então, o esforço não era tão grande quanto conseguir uma cocaína. Então, a destruição é muito maior, porque a quantidade é muito maior. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a perceber que o que eu fiz na minha vida para que ela pudesse mudar. E com a ajuda de um psicólogo e um psiquiatra, Daniel Mares, que inclusive me ajudou na formatação do meu livro, eu entendi que eu tinha usado algumas ferramentas, mesmo que inconsciente, para chegar onde eu cheguei hoje. Então, eu formatei essas ferramentas e hoje eu ajudo pessoas a trilharem o mesmo caminho. Primeira coisa que eu falo para quem quer sair ou para quem quer ajudar é que todo problema tem solução. Seja ele o tamanho que ele for, seja ele a ordem que ele for. O que acontece com o viciado, para você que quer ajudar alguém? O raciocínio é um pouco mais lento. Alguns dos neurônios já estão comprometidos, algumas funções estão perdidas. Mas todo problema tem solução. E aí o que acontece? Como eu ensino essa pessoa, ele tem que fazer o quê? Procurar dentro dele alguma coisa que ele tenha, algum talento, alguma coisa que desperte nele a mesma intensidade que ele tinha para conseguir a substância. E tem funcionado muito bem. Por quê? O que eu mais encontro na rua são pessoas talentosas. Ontem eu tive contato com um morador de rua que é engenheiro. Ele é engenheiro civil. Hoje eu atuo na construção civil. E eu ofereci, e eu acho que ele vai aceitar, nós estamos num processo para que ele seja internado, para que ele possa retomar a atividade dele. Então, ele é formado há mais ou menos 20 anos, atuou na Odebrecht, na reconstrução de Angola, e hoje ele se encontra viciado em crack. E assim, é uma devastação total, perdeu a família, e nós estamos conseguindo, através de conversas, ontem eu consegui levá-lo a uma psicóloga e tal, para que ele possa retomar esse caminho dele. Então, a pessoa descobrir, ou a gente que vai ajudar, fazê-lo enxergar que ele tem um talento, é o primeiro passo. O segundo passo é o desejo que ele tem de sair da rua, ou sair do vício. Um erro muito grande de pessoas que lidam com quem é
dependente é o fato de querer forçar a pessoa a largar a substância. Não é por força, nem por violência, isso está escrito na Bíblia. A pessoa ela tem que entender que ela tem um problema e que ele é grave. Hoje, nós sabemos que um viciado atinge 25 pessoas à sua volta. Então, 25 pessoas daquele convívio são atingidos pelo uso de alguma forma. Desses 25, pelo menos 3 desenvolvem a codependência, que é um outro assunto que é muito pouco debatido. Às vezes eu levo a pessoa para a clínica e eu esqueço da família. Por quê? Como eu dizia hoje em off, quando o dependente ele sai da casa dele, as pessoas que lá estão relaxam. Mas elas não se preparam para recebê-lo de volta. Não trataram a codependência dela. Então, qual é o primeiro passo? Uma vez que você quiser ajudar alguém, procure também atender essa família. Porque essa família também precisa ser tratada. E, na maioria das vezes, a família não reconhece que são portadores da codependência. Para quem está nos assistindo e não sabe o que é a codependência, eu vou tentar simplificar aqui. Codependente é aquela mãe que, quando ela interna o filho, ela acha que ficou um buraco na vida dela. Por quê? Porque ela vivia em função daquela doença. Uma vez que ela não tem mais aquele dependente ali, ela não tem mais com que lutar. E geralmente ela não procura uma outra coisa para fazer e ela não se informa sobre o assunto. E quando essa pessoa volta, já transformada, porque sim, funciona, a pessoa se transforma, ela recebe a pessoa da mesma forma que a pessoa saiu. E isso é um erro grave. Isso é um erro muito grave, que eu falo nas comunidades terapêuticas, que existe e tem que ter algum programa para cuidar das famílias. A participação das famílias na recuperação do cidadão é importantíssima. Eu sei que dá trabalho, eu sei que ir na clínica custa dinheiro, custa tempo, mas vale o esforço. E, em contrapartida, o que a gente pode mostrar para essas pessoas, e é o que eu faço, são histórias de sucesso, né? Não só a minha, como eu conheço algumas pessoas que largaram todo e qualquer tipo de vício e hoje levam uma vida normal. Tá? Quer dizer, normal não, porque depois que você sai do vício, sua vida nunca mais será normal. Mas você consegue levar uma vida tranquila. Eu costumo dizer que o vício, a adicção, ela é uma doença incurável, progressiva e fatal. Porém, você pode morrer de topar um pé, pegar um tétano e morrer, e não morrer do alcoolismo ou do uso da substância, como o diabetes. Se você cuidar, você controla. Entende? Só que até que a pessoa chegue para ter esse controle, ela tem que ser acolhida de alguma forma. Tem que se ter essa paciência. Muitas pessoas perguntam para mim assim, mas para você é fácil, porque você era artista e as pessoas queriam te ajudar e tal. E foi uma outra coisa que realmente eu parei para pensar. Eu recebi ajuda de uma pessoa que não sabia quem eu era. Eu estava num outro estado, estava no Rio de Janeiro, ninguém sabia quem eu era, ninguém conhecia a minha família, ninguém sabia que eu tinha atuado na televisão, tanto porque a imagem em que eu cheguei naquela igreja era deplorável, mas ele acreditou em mim daquele mesmo jeito. Ele foi descobrir que eu vinha da televisão, que eu trabalhava com audiovisual 3 ou 4 meses depois. Então, primeiro ele me ajudou. Depois ele entendeu que eu podia contribuir de alguma forma. É aquele famoso ajudar sem olhar quem. E que hoje está um pouco complicado, porque as pessoas elas querem sim ajudar, pensando em alguma forma de recompensa. E eu sou capaz de afirmar que na dependência química você não vai ter essa recompensa. Muito pelo contrário, você vai ter trabalho. Porque dependente químico dá trabalho. E não é pouco, não. Hoje eu tenho amigos que me ajudaram naquela época e falam, rapaz, você deu trabalho. E eu gostava de andar. Então, desses 1.300 municípios que eu andei, muita gente me ajudou. Pessoas me levavam para casa e eu ficava 5, 6 dias na casa da pessoa e ia embora. Porque eu queria usar o álcool. Então, a recuperação ela é gradativa. Tá? Uma outra coisa que eu acho ilusão
é a pessoa achar que o fato de estar abstêmio, ele está recuperado. São coisas distintas. Pessoas passam tempo sem usar, elas passam até longos períodos sem o uso da substância, porém não houve um trabalho mental, espiritual e laboral. Gente, sem essas três coisas, dificilmente a gente vai conseguir ter sucesso na recuperação, seja de quem for. Ouvi dizer agora, que eu estou um pouco fora do circuito das comunidades terapêuticas, que está diminuindo cada vez mais a larboterapia. E eu sou extremamente contra isso. Eu me recuperei num lugar onde a terapia era com a enxada na mão. E foi muito proveitosa para mim, porque ali eu eliminei todas as toxinas, ali eu entendi o valor do trabalho, e ali a minha vida mudou. Então, esse lance de que, nós temos que tratar o coitadinho, não tem ninguém coitadinho. Na verdade é o seguinte, por exemplo, eu tinha sim a predisposição genética, porém eu poderia ter escolhido em não usar substância. Eu poderia ter escolhido em não experimentar, já que eu tinha 21 anos de idade. Eu poderia não ter ido na onda. E assim acontece com outras pessoas. Mas uma vez que entrou e adquiriu aquela compulsão, fica mais difícil. Mas é possível. Um outro ponto importante que eu trago na recuperação, eu consegui mudar minha vida através do esporte. Hoje eu pedalo, eu nado, eu corro, eu voltei a dançar, e eu entendi que é uma ferramenta essencial para quem é compulsivo na adicção. Por exemplo, hoje eu treino para uma prova do Ironman, né, que é um triatlon que dura aí 14 horas a prova. O fato de treinar para essa prova todos os dias, o fato de ser um ciclo quase que olímpico, né, de 4 anos, me mantém focado. Então, por que não levar para as comunidades terapêuticas e clínicas o esporte? Eu quase não vejo as pessoas ajudarem outras através do esporte. E terem consciência de que nem todos os casos é para internação. Alguns são até compulsórias, mas outros dá para se tratar sem a internação, que é onde entraria colocar outros interesses na vida da pessoa. Coisas que é muito fácil de fazer e geralmente não custa muito, tá? A gente para muito nos projetos na questão financeira. As pessoas não querem ajudar, as pessoas não querem implantar nas prefeituras ou no estado, mas eu digo que com o esporte é quase de graça. Então, se você tem aí na sua cidade, você que está nos assistindo, tem na sua cidade um lugar onde as pessoas possam correr, um lugar onde as pessoas possam pedalar, você já pode ajudar. Aquele seu amigo que hoje é só um bebedor abusivo, um consumidor de cocaína, crack, ou qualquer coisa nos finais de semana, você pode fazer ele trocar isso pelo esporte. Se você é um praticante, se você não é também, pratique porque não custa nada. Esporte canja de galinha não faz mal para ninguém. Qualquer pessoa pode fazer. E uma outra questão que eu falo para a galera aqui é o seguinte: tem que ter uma ação. Isso aqui é exclusivamente para quem tem um problema, que eu sei que esse vídeo, que essa transmissão vai chegar a essas pessoas. Cara, você tem que querer. Eu acho que você tem que querer e você tem que agir. Mas não precisa mirar uma coisa que você não vai alcançar. Como disse o Nelson aqui no início, um passo de cada vez. Eu gosto muito do só por hoje. Acho muito interessante. Mas na prática eu vejo pessoas falando o seguinte: só por hoje eu não vou usar substância. Mas o que você fez para melhorar a sua vida? Beleza, você ficou sem a substância. Mas o que você fez para melhorar a sua vida? Uma das coisas que eu mais vejo acontecer com quem sai do tratamento ou quem deixa as drogas é a vida não andar. A pessoa não tem a vida financeira estruturada. E por que não, Marcos? Colocar uma educação financeira lá nas comunidades. Por que não levar alguém uma vez por mês, ou sei lá, a cada 15 dias, para ensinar esse cara a lidar com dinheiro? Porque ele não sabe. Todo dinheiro que chega na mão de um viciado vai para a substância. O que eu posso fazer, o que nós podemos fazer para que essa pessoa entenda que o dinheiro pode ser usado em outra coisa? Tem que ser uma coisa também gradativa. Tem que ser ensinado, porque eles não tiveram.
né? A maioria das pessoas que usam hoje drogas e álcool são semi-alfabetizadas. Elas são geralmente de uma parte mais pobre da sociedade e as informações não chegam até elas. Não chegam. Quando eu resolvi escrever meu livro, a princípio, eu falei, cara, o que eu vou escrever nesse livro? O que eu vou falar para essas pessoas? E aí eu entendi que as pessoas paravam para ouvir eu contar as histórias das coisas que eu vivi na rua. E aí nasceu o sonho de publicar um livro para poder levar para essas pessoas a esperança de que tem como, sim, mudar de vida. Porque, na verdade, essas pessoas elas estão derrotadas. Se eu, ao ajudar, coloco elas ainda mais para baixo, com certeza eu não terei nenhum resultado. Tá? E uma outra coisa que eu trabalho muito com as pessoas que eu ajudo é o seguinte: não depender das instituições para sempre. Porque muitas coisas que eu vejo, a pessoa ela sai da casa de recuperação, mas ela fica colada lá, seja na casa de recuperação, seja na igreja, seja não sei o quê. É a cesta básica daqui, você vai viver de assistencialismo até quando? Você vai começar a produzir até quando? E aí eu escuto muito assim, mas ninguém me dá emprego. Mas ninguém me ajuda. Mas ninguém não sei o quê. E para provar que é possível, o que eu fiz? Eu vou falar aqui para a galera o que eu fiz. Eu comecei um canal no YouTube contando a minha história. E depois eu comecei a postar os meus feitos no esporte lá naquele canal. E hoje eu tenho 15 mil inscritos. São 15 mil pessoas que acompanham a história, que me acompanham lá fazendo as coisas. E o que aconteceu? Aquelas instituições que me ajudaram hoje, sou eu quem ajudo. Então pensa, se 10 pessoas na situação em que eu me encontro começar a ajudar essas instituições, nós vamos poder ajudar muito mais gente. Só que a própria instituição teria que pregar isso para a galera, para ele ser autossuficiente, que é o caso que o Marcos falou, que o Betinho, que tem parceria, né, com Senai, com cursos profissionalizantes e tal. Qual é a ideia do canal? Qual é a ideia da rede social? Levar a outras comunidades terapêuticas a ideia de formar o cara lá dentro. Cara, a maioria das pessoas que usam droga, elas não tiveram tempo de estudar. Não que elas não tiveram acesso, elas tiveram, mas elas preferiram, ou quando se viram dentro do vício, não tiveram como estudar. Por que não, dentro das comunidades terapêuticas, ter um trabalho com escola? Por que é tão difícil das pessoas que atuam nessa hora aceitar que o cara tem que sim que melhorar socialmente? Eu quase não vejo esse trabalho da melhora social, né? E quando eu falo social, não é a assistência social. É na pirâmide social onde o cara se encontra. Por exemplo, esse cara que eu encontrei ontem, o Rogério, ele é um engenheiro. Ele vem de uma camada social alta. Hoje ele se encontra no limbo. Se nós o ajudarmos, ele vai voltar para lá. Mas o que um homem desse, engenheiro, tem para ensinar para outras pessoas que estão lá, cara? Por que não dar uma oportunidade para ele ensinar para outras pessoas o que pode ser feito? Então, o apelo que eu faço a todo mundo que é ligado de alguma forma a esse trabalho árduo é que dê oportunidades para as pessoas que chegarem até você. Não dispense ninguém. Não dispense ninguém. Mesmo que aparentemente ali ela, né, e todos nós quando chegamos para a internação ou para qualquer coisa, a gente não tem como gerar expectativas em cima de uma pessoa numa situação dessa. Mas eu tenho certeza que se você tiver um pouquinho de paciência, você vai encontrar o dom dessa pessoa, como encontrar o meu. Eu nem acreditava em mim mais. E quando eu saio da rua em 2007, eu fiquei na Assembleia de Deus do Ministério Madureira, no Rio de Janeiro, por 4 anos. Servindo lá na igreja, trabalhava nas transmissões e tal. E quando eu saí de lá, que eu resolvi, eu falei, não, agora eu vou voltar a dançar. Eu entro num programa de dança chamado Zumba. Tinha acabado de chegar no Brasil em 2009. E eu fiz um curso no Chile, voltei a dançar. E nós fizemos um movimento no Rio de Janeiro, onde eu cheguei até ali na praia de Ipanema, com 1.000 pessoas, todos os domingos dançando, para que pudesse ter uma qualidade de vida melhor. E muita gente que ia fazer minha aula não acreditava que eu tinha morado na rua. Não, não é possível. Por quê? Porque as pessoas estão paradas no estereótipo.
Só que você pega um cara desse, você corta o cabelo, se ele falar legal, se ele for educado, pronto, acabou. Essa pessoa volta para lá. Então, se você puder ajudar, é muito bem-vindo a ajuda. Mas se não puder ajudar, não atrapalha quem quer ajudar. Eu vejo muita gente atrapalhando. Mas como que eu atrapalho se eu não faço nada? O preconceito. É uma cidade que não aceita uma comunidade terapêutica. É um bairro que diz, esses marginais já vão vir para cá. Mas ali você pode estar fazendo um bem para a sociedade só não se intrometer. Só de não se intrometer, você já está fazendo um grande favor para a sociedade. E a questão do meu livro, ele está disponível, vereador, no site da Editora Viseu, nas minhas redes sociais, @Michel Monteiro. Você pode ter contato com esse livro. Se você precisar de atendimento, trocar uma ideia. Eu costumo dizer que eu não sou terapeuta, eu troco ideia com as pessoas, falo o que eu fiz e as pessoas usam as ferramentas de alguma forma e tem dado certo. Então, é muito importante pessoas igual o Júnior, pessoas igual ao vereador, igual o Marcos, que lutam para que mais pessoas possam ter os resultados que nós temos. Se você precisar de vagas para internação, também pode entrar em contato conosco. Só aqui eu acho que já tem umas 4 pessoas que têm vaga, então, quer dizer, hoje se tivesse 10 pessoas para internar, a gente conseguiria. Então não tem como falar, não tem ajuda. Tem ajuda. É só você procurar. Mas ele não quer. Cara, chama a gente que depois o resto a gente faz. Precisamos do primeiro passo. Eu aprendi com o pastor Samuel, na comunidade onde eu fiquei, Crevite, que a gente costuma colocar o pé e Deus coloca o chão. Eu vivo minha vida assim hoje. Hoje eu estou casado, casei aos 45 anos de idade. Loucura, né? Estou vivendo o melhor momento da minha vida. O melhor momento da vida, seja financeiro, social. E para quem dizia que não tinha jeito, hoje eu atuo na construção civil, uma coisa que eu nem pensei. Eu sou apontador de mão de obra. Uma coisa que veio agora na pandemia, porque eu não podia dançar. Fechou todas as academias e eu tinha que me reinventar. E aí veio o ponto crucial que eu aprendi na rua e eu não sabia, que era a resiliência. Gente, aposte no morador de rua e no viciado de... Porque ele tem a resiliência nele, ele não sabe que existe, mas ele tem. Por quê? Todos os dias na rua, você tem que vencer alguma coisa. Todos os dias que você amanhece como morador de rua, você tem que se reinventar. E para quem não conhece, eu não sei lidar com morador de rua, eu não sei lidar, eu vou aqui falar para vocês como eu classifico essas pessoas. Existem 3 tipos de morador de rua, que é o mendigo, o trecheiro e o pardal. Tá? O mendigo é aquele homem que você encontra na porta do banco. Acho que aqui em Campinas deve ter muito. Se você for hoje lá, ele está pedindo R$1 para você. Se voltar daqui a 5 anos, ele está ali de novo. Esse é o mendigo, ele está ali mendigando. O trecheiro, e aqui nós temos algumas rodovias, que é a Bandeirantes, a Anhanguera, a Washington Luiz, eu nunca tinha visto, mas eu vi essa semana. O trecheiro é aquele cara que você encontra ele passando na Anhanguera hoje, e ele vaza de destino a São Paulo. Aí um dia está indo para o litoral, você vê aquela mesma mochila vermelha com aquele cabelo longo lá na Tamoios. E aí depois você está lá em Goiânia e o danado do rapaz com a mochila vermelha está lá de novo. Esse é o trecheiro e eu era um desses. Eu tenho uma história legal em Taubaté. Existe um albergue onde dá passagem para qualquer lugar do país. Quem fundou foi a Dona Maria, hoje saudosa Dona Maria. E você pode pegar passagem lá só de 3 em 3 meses. Então, a cada 3 meses eu ia lá pedir passagem para algum lugar. Ô, Dona Maria, eu vou para casa da minha tia na Bahia. Eu já tenho parente no Brasil inteiro de tanta passagem que eu peguei ali. Então, esses lugares que eu chegava no país, as assistentes sociais já sabia quem eu era. Mas de novo aqui, paulista. Mas de novo aqui, paulista. Mas de novo aqui, paulista. Me lembro que agora eu fiz um trabalho com o pessoal aqui no Zacnash, que é um dos maiores albergues da América Latina. São 1.500 homens ali na Zona Norte de São Paulo. E quando eu chego lá, que eu começo a dar palestra, um cara olhando para mim assim, rapaz, eu acho que eu te conheço. Eu falei, será? Olha só, você lembra lá em Brasília, dia tal, tempo? Eu falei, rapaz. Então, esse é o trecheiro. E o pardal? O pardal é o passarinho que nós conhecemos.
pardal ele não voa muito longe da árvore em que ele tem o ninho. Ele não voa longe. Então, você chega numa praça, eu fui numa praça que eu acho que é Largo, que tem no final da 13 de maio ali, Largo do Rosário. E eu gosto muito de observar eles, né? Só morador de rua. E cada vez que eu vou ali, tá faltando alguém. Mas eu volto, 2 meses depois, esse cara tá lá. E aí eu volto, sumiu. E tem épocas, galera. Por exemplo, agora a gente entrou em dezembro. Quem sumiu dali, você pode ir em Caraguatatuba, Ubatuba, que você acha eles lá. Bertioga, Guarujá. E aí vai chegar fevereiro, acaba o carnaval, eles voltam para cá de novo. E eles vivem assim, igual a baleia jubarte. Cada época eles estão num lugar. Só que essas pessoas, mesmo que elas não tenham ligação com lugar nenhum, elas não têm raiz em lugar nenhum, se você der uma oportunidade, a maioria deles aceitam. E eu sou capaz de falar que essas pessoas que andam pelo Brasil, eles são inteligentes, porque senão eles não conseguem andar. Por exemplo, eu andei 5 anos sem documento. Nunca fui preso, graças a Deus, nunca tive problema com a justiça. Mas foram 5 anos viajando o Brasil inteiro sem documento. Você tem que ser inteligente para você poder fazer isso. E eu fiz uma viagem muito interessante em 2004, que eu entrei aqui no Paraguai, com um uruguaio chamado Joaquim, e eu fui com ele até o Uruguai, andando. Então eu pude ver como é a vida na rua na América Latina. Gente, Brasil é o paraíso. O que correr atrás de mim na Argentina para botar nós para fora? Numa cidade vizinha a Buenos Aires, a gente chegou às 10 da manhã, às 11 já tinha uma perua ali, dizendo que ia levar a gente para o albergue, trouxe a gente para Buenos Aires de novo. Não fica não. No Uruguai, não consegui um pão. Um pão. E as pessoas reclamam do Brasil. O povo brasileiro é o povo mais solidário que existe. No estado de Minas Gerais, eu ia pedir uma comida para alguém e eles botavam para dentro de casa para comer. Nunca me viu na vida, eu achava aquilo muito doido. Mas como assim, cara, você nunca me viu? Senta aí, come aí, almoça com a gente, janta com a gente. Tem uma senhora que ela me ajudou muito na cidade de Alfenas. E hoje ela está com 98 anos. E eu vou voltar lá, vou levar um livro para ela e falar para ela que cada almoço que ela deu para mim valeu a pena. E um projeto que eu estou trabalhando agora, eu estou transformando meu carro num motorhome, que eu vou levar um livro para cada pessoa que me ajudou. Nesse estado todo. Eu fui muito ajudado, gente, muito. Eu tenho uma plena certeza que o Brasil tem muito mais gente boa do que ruim. Gente ruim tem em todo lugar, mas no Brasil tem muita gente boa. E eu fui ajudado por muita gente. Então, vocês terão notícias de eu entregar um livro para cada pessoa que me ajudou, para que ela possa continuar ajudando outras pessoas e ver que valeu a pena. E vale a pena. Se você não receber aqui, em algum lugar, você vai receber isso. E outra, ajudar, dar é muito melhor do que receber. Muito melhor. Eu tenho certeza que o que eu estou vivendo hoje foi o que eu plantei ajudando outras pessoas. Lá na rua, seja onde for. E o que eu aprendi na rua foi ajudar outras pessoas. Uma marmitex já alimentou 6 pessoas na rua. E eu vejo as pessoas ditas normais se apegando a coisas materiais. Bom, galera, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pela oportunidade, vereador. E espero poder, de alguma forma, ter contribuído e contribuir para pessoas que precisam também. Muito obrigado.